Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. No estudo de hoje veremos que Salomão tem alguns pensamentos sábios, entremeados com suposições que denotam uma postura egoísta diante das situações, como se não tivesse poder para influenciar o meio à sua volta. Precisamos tomar cuidado com essa visão, para não corrermos o risco de nos tornarmos tão omissos quanto ele. Por isso, vamos esmiuçar cada fragmento do que ele menciona, para podermos separar o joio do trigo. Capítulo 5. O temor devido a Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer o voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Aqui temos o derramar de sabedoria, pois Salomão nos exorta a sermos reverentes a Deus e cautelosos com nossas palavras, especialmente com os votos que fazemos diante do Senhor. Ao nos relacionarmos com Deus, e eu diria até mesmo com as pessoas, não devemos falar demais. Do muito falar é que surgem as prosas vãs, as conversas sem sentido e as promessas vazias. É melhor silenciar do que correr o risco de falar algo que vamos nos arrepender depois. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Salomão afirma que é melhor ouvir a Deus do que oferecer sacrifícios sem entendimento. O Senhor se agrada muito mais da obediência do que sacrifícios. É melhor que façamos a sua vontade do que oferecer sacrifícios em seu nome. Não devemos ser apressados ao fazer votos que não poderíamos cumprir depois. É melhor nem fazer um voto do que fazê-lo e descumpri-lo. Se tem uma coisa que tenho temor é em relação às palavras que profiro. Quando compreendi que as palavras têm poder de vida e morte, de bênção e maldição, de construir e destruir, passei a usá-las com muito mais cuidado e moderação. Costumo dizer que nem toda palavra precisa ser dita, nem toda mensagem precisa ser respondida, nem toda ofensa precisa ser rebatida. E nem toda crítica precisa ser justificada. O silêncio tem um poder apaziguador e muitas vezes nos livra de enfrentar verdadeiras guerras. Uma pessoa muito sábia me disse uma vez: ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, é obrigado a cumprir. E embora um tanto utópico, esse pensamento é na realidade bíblico. Se uma pessoa é diligente com o que fala, com o que se compromete a fazer, isso faz com que uma atmosfera de confiança e credibilidade seja construída ao seu redor. Contudo, aqueles que vivem contando mentiras, que prometem e não cumprem, são vistos como pessoas tolas, desonestas e sem caráter. Lembre-se sempre, é melhor não fazer um voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. Quem falta em cumprir com a palavra proferida demonstra que não tem temor de Deus. Versículo 8. As riquezas não dão sentido à vida. Se você vir o pobre e oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior. E sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe. E como vem, assim vai.
De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Para começar, quero destacar a visão egoísta e limitada que Salomão tem a respeito daquele que é oprimido. Note que ele justifica que é natural serem negados o direito e a justiça por conta de uma hierarquia de governo, na qual um está subordinado ao outro. Mesmo agindo com parcialidade, ele crê que é melhor ter um governante que se preocupa com a agricultura do que não ter governante. Obviamente, essa visão só pode vir de alguém que não entendeu o seu papel de líder. Como rei e governante, Salomão tinha tanto a responsabilidade de se preocupar com a agricultura e demais questões relacionadas à gestão pública, como também era responsável por garantir os direitos dos súditos. Fico chocada com a visão limitada de um homem que se julgava tão sábio. Em vários momentos do livro de Eclesiastes, percebo que Salomão viveu tanto tempo envolto em riquezas que perdeu a noção do que realmente importava. Creio que ele tinha tanta abundância que se perdeu no meio dela. E isso não tem a ver com a quantidade de bênçãos que recebeu, mas sim com a falta de generosidade de seu caráter. Quanto mais abençoado seu reinado fosse, mais ele deveria ter a preocupação de distribuir essa fartura com o povo, mas não foi isso que ele fez. Depois Salomão começa a discorrer sobre a insuficiência do dinheiro para aquele que o ama, pois quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com o que possui. Também questiona que benefício poderiam trazer os bens se não dar um pouco de alegria aos olhos. Ajudar os outros, por exemplo? Creio que essa é a principal função do dinheiro para aquele a quem muito foi confiado. Aqui ele demonstra como encarava a riqueza. Salomão encheu seu palácio de futilidades, fez um trono de mármore imponente, como jamais havia sido feito por outro rei. E ao final do seu governo chegou até mesmo a submeter os israelitas a trabalhos forçados para garantir o suprimento dos seus luxos. Sua visão egocêntrica fica mais clara quando afirma que o trabalhador tem um sono ameno, mas que a fartura do homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. É o tipo de visão de quem nunca passou por necessidade. Obviamente, o homem rico que não tem tranquilidade para dormir é aquele que ama o dinheiro e que tem medo de perdê-lo, pois o homem rico e generoso não tem por que ter medo, visto que distribui suas riquezas a quem realmente necessita delas. Em mais duas afirmações, vemos a necessidade de eternização que Salomão tinha. Ele menciona o rico que perde tudo em um mau negócio e o fato de o homem não poder levar consigo suas riquezas após a morte. Por fim, mais uma vez, ele chega à conclusão de que o melhor da vida é comer, beber e desfrutar do resultado do seu trabalho. E que raramente essa pessoa se preocupa com a brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. A visão de Salomão é extremamente egoísta. Ele acredita que todo o resultado do esforço deve ser revertido em prol de si mesmo, de se proporcionar prazeres e alegrias. Ele não enxerga nessa equação a possibilidade de beneficiar os que estão ao seu redor. As riquezas só causam infelicidade àqueles que são egoístas e que não se dispõem a reparti-las com quem mais necessita. O dinheiro não pode ser um fim em si mesmo, mas sim um meio de abençoar as pessoas. E isso é algo que não vemos em nenhuma das conclusões de Salomão. Capítulo 6. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honras ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. E embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para sua boca,
Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que lhe passa como uma sombra, quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Aqui vemos um mergulho profundo de Salomão em sua piscina de egocentrismo e egoísmo desenfreado. Ele tem a audácia de dizer que é melhor a existência de um natimorto do que a de um homem a quem Deus concedeu riquezas, honra, 100 filhos e 2.000 anos para viver. Ele questiona de que valeria a vida deste homem se não desfrutasse de sua prosperidade. E chega ao absurdo de dizer que é Deus quem o impede de desfrutar suas riquezas. E a reflexão que faço aqui é a seguinte: Salomão perdeu a perspectiva de qual era o real sentido da vida, porque se colocou em um lugar que não lhe pertencia. Chegou um ponto em que seu orgulho e prepotência fizeram com que pensasse ser mais digno da eternidade do que o próprio Deus. Sua sabedoria, ao invés de aproximá-lo do Senhor, acabou afastando-o dele. O temor do Senhor é o princípio e o fim da sabedoria. Nenhum ser humano é capaz de deter mais sabedoria que o próprio Deus. A tentativa de Salomão de compreender tudo acabou fazendo-o entender quase nada do que realmente importava. Deus lhe concedeu sabedoria, riquezas, honra e longevidade para que deixasse um legado duradouro. Mas tudo o que fez foi usar desses dons para usufruir de prazeres sem fim. Quanto mais buscamos o prazer e a satisfação das nossas vontades, mais vazios nos sentimos, pois buscamos a coisa certa no lugar errado. Confesso que a cada capítulo me questiono se Salomão foi realmente tão sábio quanto muitos acreditam. Eu te espero no capítulo 7.